Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Junto com você nesses próximos minutos estou eu, Natson Matias, e agradeço sua audiência. Reverendo Augustus, pastor da Igreja Presbiteriana de Goiânia, Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, conosco. Boa noite, Natson. Boa noite, querido ouvinte. É uma alegria voltar aí ao seu receptor. Se você nos ouve também através da internet, é uma alegria estar com você. Bem, um grupo famoso de comédia na internet fez um pequeno filme mostrando a situação de um marginal forçando um motorista a pagar para estacionar ali naquele local. Nisso veio um policial e forçou o marginal a lhe dar o dinheiro. Em seguida, um político toma o dinheiro do policial. No final das contas, o motorista lá do início é reconhecido pelo político como um pastor, que por sua vez toma o dinheiro de todo mundo. A gente fica indignado com isso porque não reflete a verdade de todos os pastores. Mas o fato é que realmente hoje há uma grande parcela de pastores que fazem de suas igrejas verdadeiros comércios. Esse é o tema de hoje. Pastor Augustus, por que há tantas igrejas e pastores destas que enfatizam tanto a questão do dinheiro como centro de suas reuniões? Porque religião sempre foi um bom negócio. Pronto. Sempre foi. Se você olhar a história da humanidade, você vai ver que sempre teve gente, que a gente chama de mercenário, que viu a religião como fonte de lucro. E que através da manipulação, através de dissimulação, se aproveita da fé dos incautos e tira proveito dessas pessoas em nome de Deus, em nome da religião. Exato. Então isso é muito antigo. E diga-se, não é só restrito ao cristianismo. Exatamente. Então, que às vezes é uma acusação que vem só sobre o cristianismo, mas você vai encontrar gente manipulando outros para a fé dos outros. Fé dos outros, por exemplo, na nova era, né, nessas religiões orientais e nessa nova onda de religiões místicas que vem do Oriente, tem muito impostor aí ganhando rios de dinheiro em cima de congressos, em cima de eventos, vendendo livro e tudo mais, fazendo promessas de coisas que eles não podem, na verdade, cumprir. Então, infelizmente, o cristianismo não está imune ao charlatanismo. Pessoas que vão usar o nome de Deus, o nome de Cristo, o nome do Evangelho para se promover e ter também de quebra o lucro financeiro. Agora, Natson, a gente tem que lembrar que, apesar dos abusos que são cometidos, a Bíblia fala de dinheiro. Na verdade, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor. Há muita coisa na Bíblia a respeito do que é o dinheiro, de como ele deve ser usado, de como ele não deve ser usado e quais são as suas finalidades. No Antigo Testamento, por exemplo, nós encontramos nas várias histórias contadas a história de Abraão, que era um homem riquíssimo, que regularmente, ou que comprometia, ou que entregava a Deus as suas propriedades e consagrava a Deus tudo o que possuía, estava disposto a dar ao Todo-Poderoso todos os bens que ele tinha. Ele foi o primeiro a dar o dízimo a um sacerdote de Deus chamado Melquisedeque. Depois você encontra Jacó também fazendo a mesma coisa, os patriarcas. Depois, quando a lei de Moisés é dada, ela ensina o israelita fiel a mostrar gratidão a Deus, dando as primícias do rebanho, as primícias da sua colheita, dando com regularidade, com generosidade, proporcionalmente ao que Deus havia concedido. Daí que vem a ideia do dízimo, não é? A ideia do dízimo é uma contribuição regular, proporcional, generosa, constante e com uma destinação específica, que era o sustento dos pobres e também do serviço religioso que era realizado no tabernáculo e depois no templo. E quando chega no Novo Testamento, você encontra Jesus fazendo a mesma coisa. Ele elogia a viúva pobre, que deu tudo que tinha para o serviço, para a manutenção do serviço religioso em Jerusalém. E ele critica o jovem rico porque era apegado às suas propriedades, aos seus bens, e não queria abrir mão daquilo ali.
para ajudar aos pobres e necessitados. Você encontra o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 8 e 9, dando orientações para um levantamento de oferta para uma situação de crise que havia em Jerusalém. Os cristãos deveriam se cotizar, deveriam levantar recursos para ajudar os pobres em Jerusalém. E Paulo diz, Deus ama a quem dá com alegria. Então, interessante, Reverendo, que nesse caso do apóstolo Paulo, uma coisa interessante é que aquelas pessoas, inclusive, passavam por dificuldades e Paulo disse, olha, vocês não precisam contribuir. Elas, não, nós queremos participar da graça. Exatamente, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, apesar dos abusos que se cometem em nome de Cristo e do Evangelho, abusos estes feitos por mercenários, falsos profetas e charlatães, isso não quer dizer que o cristianismo autêntico prescinda da questão financeira. A Bíblia ensina que, como gratidão a Deus, pelo que Ele nos dá, pelo que Ele nos fez e pelo que Ele é, nós devemos contribuir para ajudar os pobres, devemos dar com alegria para ajudar os necessitados, para que a obra de Deus de evangelização e de crescimento do seu reino aqui nesse mundo continue. Então, tudo isso está, de fato, escrito na Bíblia. Agora, hoje em dia, a linha ou o segmento dentro do evangelicalismo que mais tem deturpado esses princípios bíblicos de contribuição é a chamada teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade, ela nasce nos Estados Unidos e ela diz, e veio para o Brasil, e ela basicamente diz que Deus deseja que todos os seus filhos sejam ricos e sejam prósperos. O céu aqui. O céu aqui. Todos nós deveríamos ser donos de negócio, ter casa própria, ter carro, ser abençoados financeiramente, não devemos ter dívida, não devemos ser cauda, mas sim cabeça. E então a ideia de que Deus quer nos abençoar materialmente está por detrás, é o pilar fundamental dessa teologia. E para que Deus nos abençoe financeiramente, nós temos que investir no reino dele. Nós temos que plantar a semente. A semente é a oferta que você dá. Se você dá pouco, Deus vai lhe abençoar pouco. Se você dá muito, Deus vai lhe abençoar muito. Então, em cima dessa teologia errada porque Deus nunca prometeu abençoar financeiramente, fisicamente, materialmente, todas as pessoas, em todas as épocas. Deus nunca prometeu isso, não é? Isso aí são coisas que Deus dá a quem Ele quer e como Ele quer, a prova disso é João Batista, que morre na prisão, a prova disso é o apóstolo Paulo, que não tinha nada, a prova disso é Jesus Cristo, que dependia do barco dos outros, do jumento dos outros. Não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha reclinar a cabeça. Então, é uma teologia completamente furada. Mas eles dizem para as pessoas, para os incautos, explorando a vontade que as pessoas têm de ter mais e de enriquecer e tudo mais, que se elas fizerem um sacrifício financeiro, se elas contribuírem com tanto, com X, Deus haverá de dar em dobro, em triplo, Deus haverá de multiplicar tudo o que eles fazem. E é claro que não é verdade, né? É claro que isso aí não acontece dessa forma. É só você fazer uma pesquisa, é só você dar uma olhada nos segmentos sociais das pessoas que vão atrás dessas ideias e você vai ver que através dos anos em que a teologia da prosperidade vem ensinando essas coisas no Brasil, o segmento social onde ela prolifera, continua o mesmo. Continua da mesma forma, a não ser aqueles que são seus líderes, né? Os líderes, eles prosperam. Esses prosperam, né? Prosperam porque estão comendo o dinheiro do povo, estão enganando o dinheiro do povo, fazendo promessa, fazendo campanha e coisas que a Bíblia não autoriza. Não autoriza, Nathan. A gente deve contribuir, a gente deve ajudar o pobre, ajudar o necessitado, ajudar a obra de Deus, a obra missionária, mas fazer isso por altruísmo, fazer voluntariamente, sem esperar nada em troca. Se Deus quiser nos abençoar financeiramente, Ele vai abençoar. Mas e não precisa desse tipo de coisa. É interessante que uma maneira correta seria, eu estou entregando o meu dízimo não para ser abençoado, mas porque já fui abençoado. Exatamente. O dízimo seria uma expressão daquilo que eu já recebi da parte de Deus e que eu dou com alegria. A Bíblia, ela fala de dinheiro, diz que ela fala de dinheiro mais do que fala do amor, por exemplo, mas ela não fala só nessa questão de contribuição. É isso que as pessoas, às vezes, se equivocam, né? Pensa que igreja evangélica, quando fala em dinheiro, é só na questão
de contribuição, mas é mais do que isso. A Bíblia traz muitas orientações a respeito da manipulação do dinheiro, ou de como nós devemos nos portar diante do dinheiro. Fala a respeito da necessidade do trabalho, de nós ganharmos o nosso pão honestamente, de nós provermos para a nossa família, cuidarmos dos nossos filhos, de investirmos nos pobres, de socorrer os necessitados e, finalmente, também, no meio de tudo isso, ajudar a igreja nas suas necessidades. A igreja como expressão do reino de Deus, a igreja que também ajuda os pobres, a igreja que prega o evangelho, a igreja que leva avante as boas novas do evangelho. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus para suprir as nossas necessidades. Jesus disse, não andem ansiosos quanto ao que você vai comer, quanto ao que você vai beber, porque Deus cuida de você como Ele cuida dos passarinhos. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.